E a Samsung acabou de lançar os novos integrantes da sua linha S, que são os modelos S24, e eu tô aqui na minha mão com o S24 Ultra para a gente poder conferir as nossas primeiras impressões desse aparelho aqui. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e vamos lá já conferir as especificações do S24 Ultra. Bom, ele traz algumas pequenas diferenças em relação ao S23 Ultra, mas eu vou deixar para abordar isso aí quando eu fizer o comparativo entre os dois, entre o S23 Ultra e o S24 Ultra. Bom, ele traz uma novidade em relação ao S23 Ultra, que já é um spoilerzinho do que eu vou falar no próximo vídeo, que é a sua construção em titânio. Pois é, agora o S24 Ultra traz construção em titânio, mas somente o S24 Ultra. O S24 e o S24 Plus continuam com seu acabamento em alumínio. Isso é específico do S24 Ultra, tá? Além disso, ele vai trazer aqui várias especificações idênticas ao S23 Ultra, como é o caso da resolução de câmera de 200 megapixels no seu sensor principal, como é o caso também da resolução da sua tela, que é em 2K. Se você quiser, pode deixar em Full HD simplesmente, ou deixar a resolução em 2K. Obviamente, se você deixar a resolução em 2K, você vai ter um maior consumo de bateria. Bateria essa, por sinal, que traz 5.000 mAh, tá? Em termos de chipset, ele vai trazer aqui uma boa surpresa pra gente, que é o Snapdragon 8 Gen 3. Os demais aparelhos da linha S24 vão trazer o Exynos 2400, tá? Isso aí é específico também do S24 Ultra. Isso aí é uma excelente notícia para quem curte aí os processadores da Qualcomm, não é verdade? Então, se você quiser ter o Snapdragon 8 Gen 3, você vai ter que vir aqui obrigatoriamente no S24 Ultra, tá? Continuando as nossas especificações, ele vai contar aqui com uma tela, como eu falei, de até 2K, com 6.8 polegadas, trazendo uma tela Dynamic LTPO AMOLED, com taxa de atualização de 120 Hz, adaptável, ou seja, você vai poder deixar o próprio dispositivo escolher qual vai ser a taxa que ele vai querer manter ali, vai depender do tipo de utilização que você está fazendo, do aplicativo que você vai estar utilizando, tudo isso vai interferir na taxa adaptável de atualização de até 120 Hz. Além disso, você vai contar com HDR10 Plus e taxas de brilho de até 2600 nits. Pois é, são picos altíssimos aí de brilho, onde você vai conseguir verificar todo o conteúdo da tela sem maiores dificuldades, mesmo debaixo de luz de sol forte, tá? Isso aí é muito interessante, tem um aprimoramento bem interessante aí em relação ao S23 Ultra, e a Samsung agora garante pra gente que ele traz uma taxa de reflexo 70% menor do que na linha S23 Ultra. Além disso, o aparelho vai trazer agora pra gente a proteção Gorilla Glass Armor, que é uma evolução do Gorilla Glass Victus que a gente tinha na versão anterior do S23 Ultra. A versão que está aqui na minha mão traz 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, mas você também vai encontrar no mercado a versão de 512 GB de armazenamento e 1 TB também. Falando ainda sobre o armazenamento, ele vai trazer aqui o UFS 4.0, que vai permitir a ele uma alta taxa de transferência de arquivo. Falando um pouquinho aqui sobre as câmeras, você vai encontrar um conjunto de 4 sensores, sendo o sensor principal de 200 megapixels e foco a laser. Você vai encontrar também uma lente periscópica de 50 megapixels com zoom óptico de 5 vezes. Você vai encontrar também uma telefoto de 10 megapixels e zoom óptico de 3 vezes e uma ultra-wide de 12 megapixels, tá? Na câmera frontal, você vai ter um único sensor de 12 megapixels. Em termos de filmagem, você vai conseguir gravar em até 8K com 30 quadros por segundo, além do som estéreo, obviamente. Já na câmera frontal, você consegue gravar em até 4K até 60 quadros por segundo. O aparelho vai contar com som estéreo, com assinatura aí da AKG, vai ter Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, além de contar também com 5G já integrado nele. Então você vai encontrar aqui os mais novos recursos de conectividade que você tem disponível no mercado. A bateria, como eu já adiantei, vai contar com 5.000 mAh, podendo ser recarregada em até 45 watts, se for via wireless até 15 watts e carregamento reverso de 4,5 watts, tá? Então você vai ter essas possibilidades. Obviamente, o S24
Ultra vai continuar contando com a resistência IP68 que a gente via nas versões anteriores, tá? Então você vai poder submergir e tudo mais sem maiores complicações. Como adicional, eu vou dizer para vocês que o aparelho traz aqui mais de 1.800.000 pontos de AnTuTu. Beleza? Então isso aí é um diferencial, ou seja, 300.000 pontos a mais do que o S23 Ultra. Mas como eu falei, a gente vai abordar isso aí no comparativo que eu vou trazer num próximo vídeo. Como novidades adicionais, além de tudo isso que eu acabei de falar para vocês aqui em termos de especificação, o aparelho vai contar com inteligência artificial de maneira muito forte, de maneira muito presente agora nele, tá? Ele vai ter, por exemplo, 2 recursos principais que eu considero aqui nesse aparelhinho, que um deles é agora a possibilidade de você simplesmente apontar o aparelho para algum objeto e fazer uma pesquisa instantânea onde o Google vai te informar ali na hora, pela imagem que você capturou, onde você vai encontrar aquele produto para ser vendido exatamente igual. Um outro diferencial que eu também considero é agora o modo intérprete, que você tem logo lá no menuzinho inicial. Quando você baixa o menuzinho dele, puxando de cima para baixo, você vai encontrar uma opçãozinha intérprete. Essa opçãozinha intérprete serve para que você consiga se comunicar em tempo real com outras pessoas que falam idiomas diferentes do seu e que você eventualmente acabe não dominando aquele idioma, tá? Então você vai poder ter uma conversa ali instantânea com a pessoa, onde ela vai falar, vai ser traduzido para você, você vai falar, vai ser traduzido para a pessoa. Eu achei isso bem interessante. Embora eu já tenha feito um teste prévio com esse tradutor, com esse intérprete, e ele não se mostrou muito eficiente. Eu peguei um vídeo em inglês, coloquei o tradutor para ir ouvindo o que a pessoa estava falando, ele conseguia registrar exatamente o que a pessoa estava falando, mas na hora de traduzir para o português, a tradução saiu incorreta, a interpretação não saiu boa. Tá? Então não sei se falta um ajuste mais fino ainda nessa parte, mas o fato é que existe aqui e você pode utilizar para quebrar um galho, mas num primeiro momento ainda não está funcionando muito a contento. Mas isso é só uma palhinha do que o aparelho consegue fazer atualmente e eu vou tentar trazer um outro vídeo especificando melhor aí o que o aparelho consegue fazer nesse campo de inteligência artificial. Vale lembrar que eu vou deixar o link do aparelho aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, caso vocês estejam interessados. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!